você tiver com a sua Bíblia, puder, nós vamos ler algumas passagens, mas hoje nós vamos trabalhar com Levítico capítulo 6, versículo 13. Vamos dar continuidade à nossa série, né, de mensagens marcadas pela presença. Quantos têm sido abençoados pela série, irmãos? Nossa, tem sido maravilhoso, né? Receber e ver tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. E o tema da mensagem de hoje é dia e noite. Mas antes de ler Levítico 6:13, eu queria contar uma história para vocês. Quantos conhecem a história dos irmãos moravianos? Talvez alguns, né, vão conhecer, mas a história dos irmãos moravianos, foi uma comunidade no século 17 que ela foi marcada pela presença de Deus. Foi uma comunidade que, em uma das reuniões de oração, que eles estavam ali, e o Espírito Santo irrompeu sobre aquela comunidade, e a partir daquele dia, daquela noite, né, no verão de 1727, o Espírito Santo visitou aquela comunidade, e eles lançaram uma reunião de oração que durou 100 anos, irmãos. 100 anos foi o que durou a reunião de oração, que surgiu em um pequeno momento que eles estavam ali reunidos, mas o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram marcados pela presença de tal maneira que eles se revezavam de duas em duas pessoas ali, para manter a chama da oração, a adoração contínua ali, dia e noite. E uma das principais marcas que os irmãos moravianos deixou na história Messias, se tiver um ventilador, mano, está muito quente aqui em cima. E uma das histórias que os irmãos moravianos marcaram, eu queria ler para vocês, que ficou bem conhecida, foi a de dois jovens moravianos, que cada um tinha 20 anos, e eles ouviram falar de uma ilha no leste da Índia, onde mais de 3.000 africanos trabalhavam como escravos, né? Era uma época que a escravidão era muito vigente, e eles souberam dessa ilha, e eles foram procurar ali o dono, que era um britânico, agricultor, e eles fizeram contato e perguntaram se eles poderiam ir para lá, para aquele lugar, para aquela ilha, como missionários. Porque a partir daquela reunião, o Espírito Santo tocou eles de tal maneira que eles se sentiram impelidos a ir para as nações, pregar a mensagem do Evangelho. E acontece que eles souberam dessa ilha, desse agricultor que estava ali, tinha mais de 3.000 escravos, e eles perguntaram para o dono se eles poderiam ir para lá, pregar o Evangelho como missionários. E aí a resposta do dono foi: nenhum pregador, clérigo, chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Essa foi a resposta do dono ali dos escravos. Obrigado, Messias. Então, eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta ali àquele senhor. E se nós fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? Olha essa proposta, irmãos. E se nós fôssemos para a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear a sua viagem. E aí chegou o dia da partida deles para aquela ilha, e reuniu ali no porto a família, os amigos, os irmãos da comunidade, e houve muita oração, muito choro, né, muitos abraços dos amigos, da família, para dar o último adeus àqueles jovens. E algumas pessoas fizeram uma pergunta para eles, que provavelmente seria as nossas perguntas também, né? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos, e vão ser escravos para o resto das suas vidas. Irmãos, eles não estavam indo em um cruzeiro, não. Não era uma viagem de férias que ia durar 7 dias ou 30 dias. Eles estavam indo para serem escravos.
E essa pergunta surgiu naturalmente. Mas quando o barco, então, estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta, respondendo ao questionamento: nós estamos indo para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Irmãos, essa foi a resposta dos dois jovens. Eles foram tocados pela presença de Deus naquela reunião de oração que durou 100 anos, que eles doaram suas vidas e falaram: ei, é para que o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados receba a recompensa do seu sacrifício. Irmãos, a história dos irmãos moráveis desencadeou um dos maiores movimentos missionários que aconteceu ali no período. E é interessante nós observarmos que um impacto global nasce em uma pequena comunidade que estava comprometida em seguir a Cristo e a orar juntos dia e noite. E a chama então da oração, ela transformou ali aquela comunidade. E ao longo da história, a chama da oração, ela vem transformando cidades inteiras, comunidades inteiras, e geralmente é nesse contexto que avivamento se rompe. Se você for estudar a história dos avivamentos, você vai perceber que algo em comum ali: pessoas sedentas, pessoas famintas, reunidas em um lugar, buscando a face de Deus, buscando a glória de Deus, buscando o conhecimento de Deus, irmãos. E os morávios, eles foram capturados pela presença de Deus. Os morávios, irmãos, eles foram marcados pela presença. E eles basearam a sua reunião justamente nesse versículo de Levítico, capítulo 6, versículo 13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu ler mais uma vez para vocês: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós estamos aqui vendo quando Deus está instituindo para o povo de Israel, para Moisés, como deveria ser feito o sacrifício para ele. E Deus então estabelece que os sacerdotes, os levitas, juntamente com Moisés, a família de Arão, eles deveriam levantar um altar onde ali seria feito o sacrifício. E o fogo daquele altar, ele não poderia se apagar. Ele não iria se apagar, visto que continuamente o holocausto estaria sendo consumido naquele lugar. E esse sacrifício descrito é esse holocausto contínuo, e toda manhã e toda tarde deveria ser oferecido como em prol da comunidade como um todo. E essa cerimônia, irmãos, em Moisés, você vai ver isso lá, lendo a história do Êxodo, você vai perceber Levítico tratando sobre isso. Essa cerimônia relembrava aos israelitas a necessidade que eles tinham de estar adorando o Senhor constantemente, de estar adorando a Deus diurnamente, sem parar. Isso os assegurava também da vigilância e do cuidado que Deus tinha para com eles. Aquela chama, aquele fogo que não deveria cessar, representava também o cuidado de Deus para aquela comunidade, o cuidado de Deus para com a nação de Israel. E entre outras coisas, essa adoração, ela deveria também ser dada a Deus e não a outros deuses. Aquela chama também que queimava dia e noite, era uma forma que Deus coloca no meio do povo de Israel para que eles lembrassem: ei, eu sou o Deus vivo, eu sou Yahweh, vocês não irão adorar outros deuses, eu sou o único que é merecedor da adoração, o único que é merecedor dos louvores. E assim Moisés, juntamente com Arão e os levitas, mantiveram aquela chama acesa. E acontece uma transição. Nós já ouvimos aqui como acontece essa transição, né, que a arca, ela é perdida, né, se não me engano foi o pastor Gustavo que falou sobre isso. A arca é perdida, Davi então encontra a arca e conduz a arca para
Israel, para a cidade de Jerusalém, isso muitos anos depois. E eu queria ler com vocês lá em 1 Crônicas, se você estiver aí com a sua Bíblia, vamos ler rapidamente, 1 Crônicas, capítulo 16, vamos ler do 37 em diante, diz assim: Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Jedutum e Rosa, para serem porteiros. E ele continua lá no 40, e deixou também Zadok, os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, para continuamente oferecer ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos. Então você vai perceber que o que estava acontecendo aqui, aquela chama que estava acontecendo lá no Monte Gilboa, onde estava o tabernáculo de Davi, ela deveria continuar sendo oferecida a Deus. Só que Davi, ele traz a arca para a cidade de Jerusalém, e agora ele vai instituir também essa mesma forma de expressar louvor e adoração a Deus. Só que, irmãos, a diferença é que agora a arca em Jerusalém, no tabernáculo de Davi, não seria mais um fogo que estaria queimando. O que deveria acontecer, e acontecia no tabernáculo de Davi, era a adoração dia e noite. E é por isso que Davi estabelece os levitas, Davi estabelece toda uma equipe para oferecer a Deus adoração, incenso, louvores, gratidão, hinos, cânticos ali, continuamente. E você então percebe essa transição de como essa chama da adoração, ela acontece e ela dá uma progressão. E essa era a vocação dos levitas ali no tabernáculo de Davi. Eles deveriam estar prontos a todo instante para o serviço de Deus. Eles deveriam estar livres de todos os problemas e ocupações para que pudessem participar inteiramente do trabalho de ministrar o Senhor. Irmãos, Davi estabelece esses levitas e eles não iriam fazer outra coisa da vida deles senão prestar culto ao Senhor dia e noite. Porque a forma de adorar o Senhor, ela estava mudando. Ela não seria mais por meio de sacrifícios de sangue de animais. Agora, o sacrifício que Deus estava estabelecendo para o seu povo era um sacrifício de adoração dia e noite, irmãos. Isso é maravilhoso, porque isso não fica lá apenas no Novo e no Antigo Testamento, isso transpassa toda a história e chega para nós hoje, irmãos. Mas o fato é que quando nós olhamos para esses levitas, doando suas vidas para manter a chama da adoração, a chama do louvor a Deus, nós vemos um tipo de pessoa que nós devemos ser hoje também. Um tipo de cristão um tipo de adoração que agora o Senhor requer de nós, irmãos. Que agora o Senhor requer de nós. Mas o fato é que, quando nós olhamos para o tabernáculo de Davi, é imprescindível compreender que aquele lugar era uma instituição diurna e noturna. Entenda isso, irmãos. O tabernáculo de Davi era um tipo de comunidade, era ali um lugar, era um tipo de reunião que estava acontecendo dia e noite, sem parar. Você imagina toda a estrutura que é necessária para manter um lugar ali aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, irmãos. Mas então nós compreendemos esse conceito do que significa ser dia e noite. Não é algo novo, tá? Isso é muito claro. Ser dia e noite, esse movimento dia e noite não é algo novo, não é algo que surgiu de alguns anos para cá. Muito pelo contrário, irmãos, quando nós falamos dessa expressão dia e noite,
Nós falamos de uma oração contínua, de adoração contínua, de louvor contínuo dado ao Senhor, porque foi assim que Deus instituiu, era assim que Moisés fazia, era assim que Davi estabeleceu no seu tabernáculo, e é assim que vai ser nos últimos dias. Nos últimos dias, o tabernáculo de Davi, ele vai ser restaurado, e adoração estará sendo dada a Deus, orações sendo dadas a Deus dia e noite, irmãos. E sabe de uma coisa? Nós estamos bem no meio dessa trajetória. Nós estamos bem no meio dessa linha que está se desenrolando em direção ao fechamento da história. O que isso significa para nós? É que, irmãos, quando nós falamos de uma expressão dia e noite, isso fala de um povo que está comprometido na terra em ver a fama do nome de Deus se espalhando entre as nações, e dessa forma, esse povo dispõe de suas vidas para cooperar com o movimento de Deus na terra, que vai restaurar o tabernáculo de Davi, o lugar de adoração dia e noite, que estará queimando em toda a terra nos últimos dias. Ser um povo dia e noite, abraçar essa expressão de ser dia e noite, é dispor de um estilo de vida que vai estar cultivando a presença do Senhor ali continuamente, irmãos. Continuamente. E esta expressão, dia e noite, talvez para alguns aqui seja algo muito novo, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, esse é o tipo de comunidade que o Senhor está gerando nesses dias. Esse é o tipo de igreja, esse é o tipo de povo que vai estar na terra nos últimos dias, um povo que vai ser encontrado diante da presença do Senhor, dia e noite, irmãos, dia e noite. O tabernáculo de Davi, ele inspirou e continua inspirando milhares e milhares de igrejas, de comunidade, de pessoas que estão doando suas vidas para construir na terra esse tabernáculo, para fazer na terra, na Ei, som, teste, aqui já, acho que já foi aqui, mano. Calma, gente, calma. O Senhor está no nosso meio. Amém. Oi, som, teste. Então, continuando. O que é então esse ser dia e noite? E eu queria olhar com vocês uma expressão que acontece tanto em Levítico capítulo 6, versículo 13, como também aqui na passagem de 1 Crônicas. Vamos ler de novo mais uma vez. Levítico, e aí 6,13 diz: o fogo arderá o quê? Grava essa palavra, continuamente. Vamos para 1 Crônicas 16:37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Irmãos, esse termo aqui, continuamente, que é encontrado tanto em Levítico quanto em 1 Crônicas, no hebraico significa a palavra tamid, tá? Tamid é ser contínuo, é ser perpétuo, é algo que dá a ideia de algo que é esticado. E olhando para essa palavra, nós vamos poder entender que esse era o tipo de adoração que Deus estava estabelecendo tanto para o tabernáculo de Davi, tanto quanto para o tabernáculo de Moisés. Deus, ele estava dizendo: eu quero adoração contínua.
Eu quero tamide, uma adoração que não vai cessar, uma adoração que vai ser perpétua, uma adoração que vai ser constante, irmãos. Esse era o tipo de adoração que Deus estava pedindo do seu povo, um fogo contínuo, constante. Esse é o símbolo da adoração incessante que o Senhor exigia do seu povo. E quando nós olhamos também para a primeira canção que foi cantada no tabernáculo de Davi, se você quiser anotar lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, ali nós temos o primeiro salmo da Bíblia, tá? Nós temos o primeiro salmo que é escrito justamente nesse contexto do tabernáculo de Davi, assim como os outros também, que está encontrado no livro de Salmos, eles vão ser compostos nesse contexto de adoração dia e noite. Então nós olhamos para o primeiro salmo que diz assim, 1 Crônicas 16, 11, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente, tamide a sua presença. E nos salmos nós vamos encontrar diversas vezes o salmista expressando o seu coração, dizendo: busquem o Senhor continuamente, busquem o Senhor sem parar, busquem o Senhor de forma constante, porque é isso que agrada o coração dele, é isso que ele exige do seu povo, continuamente, tamide. Salmo 105, 4, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, irmãos. Você percebe o que essa palavra significa e significava para os levitas e o que ela implica para nós hoje? Que se existe um padrão de adoração que o Senhor espera do seu povo, é um tipo de adoração que não cessa, irmãos. É esse tipo de adoração que está acontecendo nesse exato momento diante do trono de Deus. Os anjos e os santos, os seres viventes, eles estão continuamente rendendo graças e louvores ao nome de Deus. Irmãos, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus de forma contínua, era isso que fundamentava e baseava a adoração ao Senhor no tabernáculo de Davi. Esse era o fundamento do tabernáculo de Davi, uma adoração incessante. Sabe o que isso nos mostra? Que buscar a presença do Senhor, irmãos, ela não pode ser apenas uma mera experiência de uma reunião. Buscar a presença do Senhor não é uma ida a um shopping que você tem horário para chegar, você fica ali um tempo e depois você vai para casa porque você cansou. Buscar a presença do Senhor, ela não é algo que tem seu começo e tem seu fim. Vocês percebem como nós, ao longo das nossas vidas, nós fomos condicionados a encarar a presença de Deus de uma forma que você tem apenas o toque. Eu vou lá e eu toquei, pronto, já é o suficiente para me viver a minha semana. Infelizmente foi dessa forma que nós aprendemos a nos relacionar com a presença de Deus. Aquelas pequenas gotas que você vê, meu Deus, o céu desceu, os anjos estavam aqui, mas deu 9 horas, no caso 8h30, não, tem que ir para casa, cessa. Como se a presença de Deus fosse apenas uma distração, como se a presença de Deus fosse apenas um passatempo, onde você vem e se diverte, e depois você vira as costas e vai embora. Irmãos, não é esse tipo de adoração bíblica, porque o que o Senhor está colocando, o que o Senhor fundamentou no tabernáculo de Davi é uma adoração tamide, contínua, perpétua, irmãos. Isso significa que nós vamos precisar romper. Se nós quisermos nos tornar uma comunidade que adora ao Senhor da maneira que Ele exige, da maneira que Ele espera, nós vamos ter que mudar a nossa mente. Nós vamos ter que mudar a nossa forma de cultuar o Senhor. Nós vamos ter que mudar a forma que nós prestamos adoração a Ele.
Nós não podemos mais continuar encarando momentos de manifestação da presença de Deus apenas como uma experiência do momento, mas que vai logo cessar, e assim a gente vai continuar a nossa vida. Irmãos, eu acredito que é esse tipo de adoração que o Senhor está restaurando mais uma vez em toda a terra. Isso vai começar a ser, deixa eu falar uma coisa para você, isso vai começar a ser algo constante. O Senhor, Ele está movendo a sua igreja, o Senhor está mudando um paradigma nesses dias, que eu e você seremos confrontados a nos mover juntamente com Ele. Isso é bênção para nós, irmãos, porque isso vai nos livrar do nosso evangelicalismo frágil, isso vai nos livrar de uma religião fraca, isso vai nos tornar crentes fortes, isso vai nos tornar filhos maduros, porque é isso que o Senhor requer da sua igreja, filhos maduros, irmãos. Porque o tipo de crente que vai estar em pé diante do Cordeiro, não é um crente que é perdido em suas próprias emoções, não é um crente perdido nas suas ideias, não é um crente que é movido pelas suas demandas. O tipo de crente que o Senhor está levantando e forjando o seu povo, é um povo que está diante dele, custe o que custar, dia e noite. Irmãos, nós estamos em uma jornada de crescimento, nós estamos em uma jornada de amadurecimento, e quando eu falo isso, isso não é apenas para o indivíduo. Sim, individualmente, vai chegar um momento que todos nós seremos confrontados a amadurecer e a romper com algumas coisas, mas isso também é um movimento coletivo. E se nós pararmos de simplesmente tropeçar na presença de Deus, sabe, eu falo por mim aqui, quantas das vezes eu não vim para o culto, incrédulo, vazio, como diz o terra seca, e eu sento no meu lugar, e de repente a presença de Deus, e eu me sinto vivo de novo, sabe. Eu já vim diversas vezes para esse lugar, irmãos, como se, cara, se Deus não se manifestar, está tudo bem. E aí, de repente, eu tropeço na presença dEle. E talvez essa seja a disposição de alguns de nós aqui. Talvez você ainda encare o vir ao culto dessa maneira. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. E se nós pararmos de tropeçar na presença de Deus, irmãos? E se nós passarmos de uma busca por acidente e passar a uma busca ativa, uma busca constante, como alguém sedento em meio de um deserto, e tudo que ele quer naquele exato momento é encontrar uma fonte de água para saciar a sua sede. E se nós nos tornarmos esse tipo de pessoa que vem para as nossas reuniões em busca da água viva, em busca do Deus eterno, em busca do Deus que é rei, do Deus que governa tudo e todos, isso passa sobre mim, irmãos, isso passa sobre você. É esse tipo de coração que o Senhor está confrontando nesses dias, de pararmos de buscar a presença de Deus apenas como um acidente. Aconteceu, não! Eu quero a presença de Deus, eu desejo a presença de Deus, eu anseio pela presença de Deus, ela é a coisa mais importante, ela é tudo o que eu preciso, eu não posso mais viver sem essa presença. É esse tipo de coração que o Senhor está buscando nesses dias, irmãos. Amém? Davi não permitiu que o fogo do altar se apagasse. E essa mesma paixão por adoração e oração extravagante está surgindo nesses dias. O coração de Davi está sendo compartilhado conosco. Deus está buscando o tipo de pessoa que vai querer ter um coração como o de Davi. Alguém que vai perseguir a presença de Deus.
Alguém que vai querer essa presença mais do que qualquer outra coisa. Você entende agora como é que Davi se sentia? Você olha para os salmos dele, e ele só queria uma coisa eu peço. Uma coisa eu peço, e buscarei que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Meus irmãos, o que Davi encontrou no altar de Deus? O que Davi encontrou nessa habitação, nesse lugar da presença, que fez ele abrir mão da sua vida, que fez ele desejar isso acima de tudo, que fez ele trocar todo o seu império, toda a sua glória, toda a sua honra por uma coisa está diante de Deus, irmãos. Sabe, é esse tipo de coração que o Senhor está buscando nesses dias. É esse tipo de coração que o Senhor está procurando. Ele está pairando os olhos dele sobre esse lugar agora. Onde estão aqueles que vão cultivar um coração de Davi? Onde estão aqueles que vão querer a minha presença acima de tudo, irmãos? É isso que ele está fazendo. Porque, irmãos, essa expressão dia e noite, isso não é um movimento que começou ontem. Isso é algo que está acontecendo desde o tabernáculo de Davi. Isso está acontecendo hoje, irmãos. Sabe, aqui nessa casa nós temos uma sala de oração. Inclusive nós vamos ter o treinamento daqui mais uns dias, se você quiser fazer parte. Mas o único motivo de nós termos nesse lugar uma sala de oração é porque, e deixa eu dizer isso com muita calma para vocês, a vida dessa casa, a vida dessa comunidade, ela está centralizada no lugar da presença de Deus. Sabe, essa casa, ela foi fundada em um grupo de pessoas que tudo que elas queriam era a presença de Deus. Era fazer um lugar em Manaus para que Deus viesse e se sentisse à vontade. É por isso que nós temos uma sala de oração, porque nós nos conectamos com esse movimento que está acontecendo ao longo das eras. Dia e noite o Senhor quer ser adorado, dia e noite o Senhor quer ser entronizado, e é por isso que nós, como casa, como MPC, nós estamos conectados com essa realidade, irmãos. É sobre isso que é o movimento de oração. Existe um movimento de oração global, surgindo em toda a terra, e esse movimento está alimentando o que vai ser o maior movimento missionário. Sabe, assim como os irmãos moráveis, de tanto orar, eles se tornaram a resposta de suas orações, assim a igreja de Cristo vai operar nos últimos dias, oração e adoração, intercessão dia e noite, e é isso que vai gerar o maior avanço missionário sobre a terra, é isso que vai ser o motor do maior movimento de pessoas sendo enviadas para as nações. Pessoas que, como aqueles dois jovens, eles falarão: a minha vida não é mais importante, a minha vida não tem mais valor, eu quero ver a fama de Cristo espalhada entre as nações, eu quero ver o nome de Cristo sendo conhecido na terra. É isso, irmãos, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que você olha, toda semana você tem aqui nessa casa um grupo de pessoas constante, pessoas que têm seus problemas, pessoas que têm suas dificuldades, pessoas que passam às vezes, não tem dinheiro nem para vir, mas de tudo que elas têm um coração que está pulsando para ver o nome de Deus sendo conhecido na terra, e é por isso que nós vamos continuar, irmãos. É por isso que cada vez mais nós vamos entregar nossas vidas. Sabe de uma coisa? Muitos de nós entram em crise, ou fica cheio de dúvida e perguntas, se perguntando a Deus: Senhor, qual é o meu ministério? Senhor, qual é a minha missão?
nós temos pessoas que têm há anos aqui dentro e não conseguem perceber que o que Deus está fazendo nesses dias. Irmãos, a história do cristianismo não é sobre mim, não é sobre você. A pergunta errada está sendo feita. Não é qual é o meu ministério, não é qual é a minha missão. Deve ser: Senhor, qual é a tua missão? Senhor, o que o Senhor está fazendo nesses dias? Porque eu quero cooperar contigo. Eu quero me conectar com a tua missão, Deus. E sabe, irmãos, Deus está orquestrando o maior movimento global de adoração e intercessão, com o fim de apressar o retorno de Cristo na terra. Então, por que, se em vez de nós pararmos de perseguir o meu ministério, porque nós nos conectamos com aquilo que Ele já está fazendo? Que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os tempos estão mudando, irmãos. A era de popstars do Evangelho, a era de super pregadores, a era de super ministros, a era de um super missionário, a era de um super líder de adoração está passando. Isso aconteceu e foi importante para um tempo da história, mas o que Deus está fazendo hoje, Ele não está mais trabalhando com indivíduos, com pessoas, Ele está levantando um povo. Ele está levantando um povo, e isso não existe o menor e o maior. Todos que são a noiva de Cristo estão sendo aperfeiçoadas, estão sendo forjadas para o que Ele está fazendo, para o que Ele está construindo, para ter nos últimos dias uma igreja que vai estar em pé diante do Cordeiro. É isso que nós estamos aqui fazendo, irmãos. Deus, Cristo Jesus, Ele não vai voltar para uma noiva criança. Ele não vai voltar para uma noiva impura. Ele não vai voltar para uma noiva perdida em si mesma, com crise de identidades. Cristo Jesus vai retornar para uma noiva limpa, uma noiva madura, uma noiva plena. E é exatamente no lugar de oração, dia e noite, que o caráter dessa noiva está sendo forjado. Que o caráter desse povo está sendo aperfeiçoado. Pelo fogo da oração, pelo fogo da adoração, pela presença manifesta de Deus. É assim que o Senhor está conduzindo a sua igreja, irmãos. É assim que Deus está construindo a sua história nesses dias. Sabe, o lugar da oração, irmãos, é o lugar mais importante que nós vamos encontrar nas nossas vidas. Às vezes a gente se perde tanto em nós mesmos, porque nós estamos buscando um tipo de evangelho que vem falar aos nossos corações, um tipo de mensagem que vem trazer um certo tipo de afago para as minhas crises pessoais. Só que o evangelho de Cristo é sobre Cristo, é sobre o reino dele, é sobre a missão dele, é sobre o que ele está fazendo, é sobre o que ele vai fazer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui nessa casa, como eu já disse, nós temos um lugar de oração que dia e noite nós estamos construindo e desenvolvendo essa expressão. E aqui, irmãos, eu quero desmistificar algumas coisas. Não ache que o lugar de oração coletivo é um lugar onde apenas pessoas específicas têm acesso. Não. O lugar de oração coletiva é onde eu e você, como sacerdotes do Senhor, oferecemos a Ele adoração devida, louvor devida. O lugar da oração coletiva, irmãos, não é um lugar onde nós estamos lutando pelas nossas causas próprias. Não é um lugar onde egoístas sobrevivem.
Não é um lugar onde apenas ali alguém está sendo enfatizado, não. O lugar da oração é o lugar onde nós somos confrontados pela presença, onde nós somos desafiados a desenvolver um coração que aprende a ouvir e a discernir as comunicações do Espírito. O lugar de oração, irmãos, é um lugar onde as nossas motivações são provadas. É o lugar onde também a graça e a misericórdia de Deus nos encontra. Os irmãos que servem aqui sabem disso. Quantas das vezes nós viemos para o lugar da oração vazios, quebrados, confusos muitas das vezes, mas naquele ambiente onde começa a ser levantado louvor e adoração, o Senhor irrompe com a sua presença, e nós paramos de pensar em nós mesmos, e nós paramos de nos preocupar se nós estamos fazendo direito ou não, porque Ele se manifestou, a presença se revelou, e ela se torna a coisa mais importante. E muitas das vezes tudo que nós temos que fazer é nos permitir ser guiados pela presença de Deus, porque o Senhor está se deleitando no seu povo, irmãos. E é nesse lugar onde a beleza de Cristo ela é manifesta. Você quer conhecer Jesus? Você quer descobrir a sua beleza? Você quer ser fascinado? Você quer desenvolver esse coração de Davi, que busca a presença dele dia e noite? Venha para o lugar da oração, irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso eu falo por mim. Nunca na minha vida eu cresci tanto. Nas minhas faculdades, na devoção, em tudo. Quanto eu cresci quando me expus a esse ambiente de oração. Como eu cheguei não sabendo nada, assim como muitos aqui que trabalham na sala de oração, chegaram não sabendo nada. Muitas das vezes não sabendo como orar, não sabendo como falar as palavras certas, mas ali a continuidade, a constância, a permanência, ela vai moldando os nossos corações. Ela vai nos tornando o tipo de pessoa que o Senhor está buscando. Isso não é para a glória de alguns, isso é para a glória de Deus, porque mais uma vez, a história que Deus está construindo na terra, não é sobre pessoas, é sobre Ele. É sobre Ele, irmãos. Eu queria caminhar para o final, dizendo que, compartilhando 3 coisas que nós temos discernidos nesses dias aqui. A primeira coisa dela, irmãos, é que nesses dias o Senhor tem comunicado a nós o desejo de conduzir a sua noiva a um nível de maturidade como nunca visto antes. Sabe de uma coisa? Talvez a gente às vezes, não sei quantos tem dúvida, mas como é que um script é forjado? Na maioria das vezes, na verdade sempre, nós nos colocamos à disposição do Espírito. E já há alguns meses o Espírito Santo tem comunicado isso aos líderes dos times, dizendo: ei, comecem a orar para que a noiva de Cristo seja aperfeiçoada. Comece a orar para que Deus gere maturidade na vida do povo dele. E isso está acontecendo, irmãos. Deixa eu falar isso para vocês. O Espírito Santo está gerando maturidade na vida da sua igreja, de forma coletiva. Mas se você ainda não se deu conta, se prepare, porque em algum momento você vai ser confrontado. Em algum momento você vai ser desafiado a mudar uma postura, a romper com certas coisas, a deixar certas práticas, a se portar e a se comportar de uma maneira que talvez vai desagradar a você e as pessoas que estão ao seu redor, mas é isso que Ele está pedindo de você. É isso que Ele está fazendo. O Senhor está gerando maturidade na vida do seu povo. A segunda coisa que nós estamos orando e percebendo do Espírito Santo é que existe um favor de Deus, uma graça especial para que famílias se apresentem diante dele.
O ministério da intercessão, muitas das vezes, foi delegado a mulheres. Quantos lembram? Né? A história é isso. Geralmente você chegava numa igreja e tinha um círculo das senhoras ali orando, intercedendo, se reunindo antes dos cultos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nesses dias o Senhor está despertando o caráter sacerdotal do seu povo. Isso significa que não vão ser mais as senhoras, serão senhores, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças. Todos deverão se apresentar diante do grande rei. Todos deverão levantar as suas mãos e oferecer a Ele o seu sacrifício. Pais, aqui presente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há um lugar mais seguro na terra para você educar o seu filho, senão na presença de Deus. Não há uma instituição mais segura para você gerar o caráter do seu filho e da sua filha, senão no tabernáculo de Deus. Pare de delegar o crescimento e a educação de seus filhos aos professores, a tia e a tia da salinha. Homens, pegue na mão de suas esposas, pegue nas mãos de seus filhos e digam: vamos todos à casa do Senhor. Assumam seus lugares, homens. Assumam o caráter duplo de sacerdote. Seja um bom sacerdote para a sua família, sim, mas também seja um bom sacerdote para o seu Senhor. Muitas das vezes, nós nos entregamos a um papel de ser apenas um bom pai, mas esquecemos de sermos um bom filho ao nosso Deus. E eu quero dizer isso para vocês: o Senhor está liberando um favor sobre essa casa, para que famílias se apresentem diante dEle. As crianças dessa casa já estão sendo tocadas. Você pode vir ver, pode vir. Porque é o que o Espírito Santo está fazendo, irmãos. Não é um chamado do pastor, não é o chamado do seu discipulador, seja lá, é o chamado que o próprio Deus está fazendo. E a terceira coisa, irmãos, é que existe uma estufa nessa casa. Existe um lugar de oração que está queimando dia e noite nessa casa. Talvez você nunca tenha se conectado com essa realidade, mas ainda assim, sabe esse oxigênio que você está respirando da presença? É o oxigênio que está sendo gerado na estufa da oração. Sabe esse senso de Deus está aqui, Deus está perto? É porque tem um povo que está buscando Ele. Mas sabe, o Senhor me falou esses dias: cara, eu não quero mais que seja apenas a experiência de alguns. Eu quero fazer dessa casa do MPC uma comunidade de verdadeiros sacerdotes. Uma comunidade de pessoas que se entregam à minha presença. Pessoas que não negociam. Pessoas que não valorizam o pós. Irmãos, o Senhor está nos chamando para sermos um povo de dia e noite, irmãos. Sabe, quando nós falamos sobre ser um povo dia e noite, não é sobre uma agenda. Não é, beleza, eu vou ser um povo dia e noite, não vou mais faltar o culto do domingo. Agora eu vou estar nos turnos todo aqui, todo sábado. Não, irmãos, antes de Deus mudar a sua agenda, o Senhor quer mudar os nossos corações. Você pode ser muito bem o tipo de pessoa que compromete a sua agenda, mas não compromete o seu coração. Mas o Senhor não está interessado na sua agenda. O Senhor quer o seu coração, minha irmã e meu irmão. Amém? Vamos ficar em pé?
Não se distraia, não se distraia. Fique aqui comigo. Fique aqui. Ser um povo dia e noite, irmãos. Como eu disse, é mais do que ter uma agenda organizada. É sobre uma mudança de postura. É sobre sermos intencionais com a presença de Deus. É sobre valorizar a presença dEle. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando a presença de Deus está manifesta nesse lugar, tudo que você pode fazer naquele momento é dobrar a sua cabeça em reverência a Ele. Porque ela não é mais uma coisa do culto. Ela não é mais um evento. Ela é a coisa mais importante. E enquanto você não compreender isso, você vai continuar apenas tropeçando nessa presença. E para finalizar esse momento, nós queremos ter um tempo de adoração, para que o Senhor venha falar e tocar corações aqui. Mas durante essa semana passada, eu estava em casa, não estava podendo vir à sala de oração. E o irmão abriu a live aqui. Foi bem rápido, foi 2, 3 minutos. E quando eu estava assistindo, eu fui ver, e o Espírito Santo falou algo muito claro no meu coração. Ele falou assim: tem um rio passando bem no meio dessa casa. E esse rio se chama o rio da presença de Deus, irmãos. E o que os irmãos que estavam ali, o Senhor falou: sabe essas pessoas, os times que estão ali entregando sua adoração, a sua oração ao Senhor, eles estão apenas tocando na borda desse rio. Ele falou: sabe, Caio, toda essa presença que vocês amam, todo esse culto maravilhoso, essa experiência que vocês estão tendo nesses dias, isso é apenas a borda, filho. Vocês ainda nem colocaram os pés nesse rio. E existe mais. Mas o Senhor não quer dar essa experiência apenas para alguns aqui, irmãos. O Senhor quer que essa seja um movimento coletivo. Ele quer que eu e você demos os braços uns aos outros e vamos em direção às profundidades desse rio. Porque existe mais da presença de Deus para ser liberada sobre esse lugar. Mas nós estamos apenas tocando a borda. Existe mais, irmãos. Feche seus olhos. Existe mais. Existe muito mais. Existe um rio para nós desbravarmos.